Então, nós somos um casal, estamos juntos há mais de 23 anos e somos pais de trigêmeos. Essa história começou bem lá no início do nosso relacionamento, que quando a gente se conheceu, em 2001, Pedro já veio com essa história. Eu queria tanto ter filho, não sei o quê. Eu, com o meu auge dos meus 20, 21 anos, falei, não, você está doido, eu quero saber de viajar, de curtir, ter filho. E outra coisa, a gente não era uma coisa comum de você ver homens tendo filho, casais homoafetivos terem filhos. Então, assim, a gente não tinha onde se espelhar para poder conseguir constituir nossa família. Mas aí o tempo foi passando, alguns amigos, algumas amigas, né, ofereciam sempre, todo mundo sabia que a gente queria ter filho, principalmente ele. Depois eu fui amolecendo e entrando nessa jornada também. E essas amigas chegavam para a gente e falavam assim, nossa, vamos, eu topo, quem sabe a gente não faz junto, a gente faz uma inseminação, a gente compartilha, fica um tempo com vocês, um tempo com a gente. Isso nunca foi uma hipótese para nós, porque nós queríamos a nossa família. A adoção também, a gente acha um método maravilhoso, simplesmente sensacional, só que nós estamos falando de mais de 20 anos atrás. E bem no início do nosso relacionamento, quando nós tínhamos um casal de amigos que estavam juntos há mais tempo que a gente, e eles entraram na fila de adoção. Nós, como amigos deles, participamos de todo o processo e convivemos com as crianças, e na hora do juiz assinar para autorizar, né, aquela adoção, ele negou, falando que 2 homens não seriam capazes de criar filhos. Então, aquilo ali para nós foi um trauma, porque a gente ficou pensando, como é que a gente não pode ir por esse caminho? Eu não quero passar por isso também. Então, vamos lá. A ideia veio, a vontade tinha, todos sabiam. Nós fomos vivendo nossa vida, curtindo, viajando, como a gente sempre gostou de fazer. Adormeceu o sonho de ter filho. O sonho estava lá. Até que quando, numa dessas nossas andanças, nós conhecemos 2 israelenses, um casal de amigos, o Roy e Ronen, né, Pedro? Exatamente. Esse casal, eles são diplomatas, são cônsul de Israel aqui no Brasil, viviam em São Paulo, e ao ser apresentado, nos informaram que, inclusive, eles tinham filhos recém-nascidos, frutos do processo de barriga de aluguel. Aqui, na hora, reacendeu aquela chama, e eu achei aquilo curioso, falei assim, gente, eu quero introduzir para ver o que o Jantos vai achar dessa história, se isso aí realmente vai despertar, fazer com que a nossa vida realmente tenha sentido. E assim fizemos. Começamos, a toda vez que ia para São Paulo, por mais que tenhamos parentes lá, nós fazíamos questão de ficar no apartamento deles, para conviver com aqueles filhos, ver que era aquela rotina com 2 pais, com aquelas 2 crianças. E, enfim, o desejo foi só aumentando, vendo a possibilidade de um caminho que até então desconhecido por nós. Fomos interrogando e eles nos falaram que existem várias agências pelo mundo que cuidam do processo de barriga de aluguel. E quando eles nos viram muito interessados, eles nos convidaram, olha, nós estamos indo para Israel, para Tel Aviv, onde tem essa agência, por que vocês não marcam e vão conosco? Porque lá vocês vão poder tirar mais dúvidas e tudo mais. E eu e o Jantos prontamente falaram, que ótima ideia, a gente não conhece Israel, vamos lá que isso está nos interessando bastante. E chegando lá, não só fomos à agência, mas fomos a praias, shoppings, residências de grandes amigos. E aquilo, gente, era super comum. Eu e o Jantos ficamos encantados com aquilo. Partimos, fomos para a agência, tivemos uma entrevista para desde ver quais países que faziam, quais eram os trâmites, os passos, o que a agência cuida desde uma seleção de doadoras, das mulheres que serão barriga de aluguel e tudo mais. Então, aquilo, quando saímos dali, o que era um grande sonho, na verdade, já se tornou uma decisão que nos encantou, que mudaria eternamente nossas vidas. E voltamos para casa e, como tudo na vida, é um casal, a gente tem que combinar. Já decidimos que íamos entrar no processo, que íamos fazer, mas a gente tinha que alinhar entre nós como que seria o nosso processo, porque tinha uma gama de possibilidades.
Então, nós sentamos antes de começar e falamos, como que a gente vai fazer, como que a gente vai desenhar a nossa história nesse sentido. Então, nós decidimos que nós queríamos filhos biológicos dos dois e que essas crianças tivessem a mesma idade. Então, a gente precisaria de estar fazendo 2 inseminações, a gente queria que, por isso, precisaria de fazer em 2 barrigas de aluguel ao mesmo tempo. E, como a gente sabe como são os processos de fertilização, que mesmo se a gente tivesse no caminho e só um conseguisse, mesmo sabendo se fosse múltiplos, a gente ia tentar o do outro e batemos o martelo. Todas as formas, inclusive que a gente queria que fossem filhos biológicos da mesma doadora, porque eles são irmãos. E a gente sabia que também nós íamos começar uma jornada sem precedentes, porque só aí já estava envolvendo 4 países, nós brasileiros, uma agência que ficava alocada em Israel, em Tel Aviv, a doadora era sul-africana e as barrigas de aluguel na Tailândia, né, onde eles seriam gerados. E aí começamos, né, fizemos todo o processo, fizemos as implantações dos embriões, em algumas tentativas, e deu positivo, e aquilo ali foi uma felicidade imensa, sem precedente para a gente. Nesse caminho aí, a gente perdeu uma, e a outra, nessa altura, a gente já sabia que seriam múltiplos, já seriam gêmeos. E aí, lembra daquele combinado que a gente falou, a gente falou que tentariam mais, mesmo sabendo que fosse mais de um, então já tínhamos gêmeos. E isso a família não sabia desse desenho todo, não. E aí, pelo plano que nós tínhamos feito com a nossa agência, nós teríamos mais uma tentativa. Essa tentativa, a gente poderia fazer mais uma inseminação. E a gente, com aquilo, já temos gêmeos. Aí nós sentamos, vamos fazer agora. Se não der certo agora, a gente tenta daqui 2, 3, 4, 10 anos. Que seja a vontade de Deus. E aí, se for da vontade de Deus, nós vamos fazer. Vamos colocar apenas um embrião. E se der, é porque tem que ser. Se não for, a gente vai esperar. E assim feito. Eles, não, vocês não vão colocar um só, a gente nunca fez isso, coloca 4, coloca 3, coloca 5, sei lá. Aí falou, não, um só. E a gente colocou esse um embrião e esse embrião tem nome, e ele se chama Vitor. Então, era para ser naquele momento mesmo. Que é a cereja do bolo, né? Deus faz tudo muito perfeito. E assim, começamos a organizar tudo, porque uma família, na verdade, tem que estar bem estruturada em todos os sentidos, e uma casa que era para 2 pessoas, já estava pré-definido que seriam para 5 ou 6, que a mãe do Jantos veio morar conosco, provavelmente uma pessoa dormiria, fomos preparar enxovais, fazer um curso em uma maternidade em Belo Horizonte, porque todos os primeiros cuidados seriam feitos por nós, que nós fomos para a Tailândia, não levamos enfermeira, parentes, nem nada, até mesmo que nessas horas, né, parentes, e eles todos fizeram pediatrias, uma pitada aqui, outra ali, e a gente queria realmente acolher nossos filhos, imergir realmente naquele processo. E assim fizemos. Organizamos tudo, as gêmeas programadas para nascerem no dia 29 de outubro de 2014, quando foi no domingo, dia 19, 10 dias antes, quase 23 horas, o telefone toca. Olha, as filhas de vocês já estão nesse mundo. Então, aquilo é indescritível. E a coisa mais inesperada, porque o Jantos, muito sensato, muito polido, e eu com aquela euforia, o Jantos ficou apavorado. Minhas filhas nasceram, não estou lá, aquele desespero. Aí organizamos tudo, enfim. As passagens que estavam programadas para o dia 25, nós antecipamos, conseguimos chegar, e lá recebemos nossas filhas, que até hoje de falar, eu sinto a sensação de encostar nelas. E lá tivemos a oportunidade de poder ter o contato com essa barriga de aluguel, porque aqui no Brasil tinha aquela cultura de uma novela que existiu há muito tempo passado, que ficava impregnada na cabeça da nossa cultura, que a mulher ia querer ficar com a criança e tudo mais, e nada dessa história. Lá eles são espiritualmente muito evoluídos, foi um contato muito tranquilo, a gente pretende até levar as crianças lá daqui a uns 5 anos. Enfim, fomos receber nossas crianças, como nós queríamos com tanto amor, organizamos tudo, tínhamos um apartamento ali por perto da maternidade, que a gente tinha que voltar para fazer exames, vacinas,
cuidar de todos os trâmites legais dos órgãos da Tailândia, na Embaixada do Brasil, porque não havia uma jurisprudência, saímos do Brasil sem saber o que seria essa volta, não existia nada anterior. Não sabia se ia conseguir voltar, mas a gente foi pioneiro e foi na raça. Que nossos filhos realmente estariam conosco. Então, era a grande vontade nossa, e assim fizemos. Tudo foi muito bem organizado, chegamos, aí vocês imaginam a casa, né, gente? Tinha planilhas, o menino mamou tal hora, quem fechou cocô, quem vomitou. Às vezes a gente estava ali, sei lá, tentando ir para a igreja, o primeiro menino que limpou, o último já estava sujo e estava... aquela casa. E a gente tinha que deixar isso tudo organizado, porque daqui 3 meses o Vitor nasceria. E então, deixar essas gêmeas com nossas famílias. E assim fizemos e fomos buscar o que deu graça a essa vida. E Vitor nasceu, aí dessa vez a gente estava lá. Ele não pregou peça na gente chegando antes do tempo. E uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, gente, esse caso de vocês, como que deu tanta repercussão, porque chegou, né, ser notícia no Brasil? Na época, quando a gente começou o processo, tinha uma jornalista israelense que trabalhava no Rio, e ela fez uma matéria com a gente deu uma entrevista no jornal, para ela por telefone mesmo, falando que ela estava muito interessada, porque um casal brasileiro estava indo para Israel fazer um procedimento que não existia aqui e que era tão comum já naquele país. Então, ela resolveu fazer uma matéria. Viajamos, mandamos fotos. Fizemos foto do quarto e tal. Quando a gente chegou lá, as crianças nasceram, a gente foi surpreendido com uma matéria de capa do jornal. Porque as crianças já eram o contrário, já tinham nascido, não que nasceriam. O jornal Globo no Rio. E essa matéria foi... Muita gente começou a correr atrás da gente, porque queria fazer cobertura, e a gente queria ir para a Tailândia, queria que a gente participasse de Fátima Bernardes, Ana Maria Braga, era uma coisa. E a gente só estava preocupado em cuidar das meninas. Imagina, nós dois lá sozinhos, mamadeira de madrugada, não estava nem pensando, jamais eu queria. Até que uma jornalista do Fantástico, a Carla Vilhena, nos ligou e falou assim, olha, eu sei que vocês não estão querendo fazer muita coisa, mas a gente queria fazer uma matéria com vocês, porque esse caminho, esse exemplo de vocês vai servir para outras pessoas no Brasil. Que tem tanta gente na mesma situação que gostaria de formar uma família, tem tantas pessoas que buscam por esse sonho, e a gente não conhecia esse caminho até vocês chegarem. E aí a gente foi fazer a matéria, e foi uma matéria linda, essa matéria deu uma repercussão imensa, até foi matéria de chamada antes do programa, e até hoje a gente recebe mensagens. Quando a matéria veio para o ar, nossas redes sociais, o WhatsApp, eram centenas por dia de pessoas falando, querendo saber como é que era, porque também já tinha feito, já fiz, principalmente casais héteros, eu fiz 7 tratamentos de fertilização e nunca consegui segurar meu filho, então essa seria uma possibilidade para mim. Então, a agência precisou, nesse momento, de montar um escritório em São Paulo, e hoje ela atende centenas de casais brasileiros. E o engraçado é que essa agência, até hoje, a gente mantém contato, porque as pessoas, às vezes, fazem contato com a agência e depois vão até a gente para saber daquela história. E perguntas muito comuns nesses últimos tempos, que agora já não perguntam mais tanto do processo, eles perguntam, e a cabeça dessas crianças? Como que é esse lar com 2 pais? Aí eu me lembrei da minha visita lá em Israel, em 2013, que eu tive essa curiosidade, porque lá já existia criança, sei lá, com 12, 13 anos, e eles disseram para mim o seguinte, a criança é um cristal, ela vem pura, o adulto que é preconceituoso. Você vai ter que explicar para eles que existe um lar com o pai, com a mãe, com a avó que cuida de um neto, 2 pais para eles, é tudo certo. Isso é um problema da sua cabeça. Né? Então, e aquilo ali, gente, realmente eu levei para a vida, e realmente é exatamente isso. Naquelas noites que, às vezes, a gente acaba de fazer oração, dá sempre um beijo, Valentino um dia me disse, muito obrigado. Se você não tivesse feito força, eu não existiria. Aquilo eu engasguei e saí dali assim... Então, é a prova a cada vez que é a humanidade, que uma decisão pode mudar. A gente está falando aqui, mas estamos falando de vidas, que mudou a nossa história. Eu não consigo me lembrar o que era a vida antes, mas com certeza era muito sem graça. E tem uma história engraçada também, falando de exemplo.
de Luísa. Quem vive conosco sabe que Luísa, que é a primogênita, que nasceu 1 minuto primeiro. 1 minuto. Ela é a mais velha. Ela é sagaz. Nós estávamos no supermercado, eles eram muito pequenininhos. Imagina, aquelas criancinhas lindinhas, 3 chamam muita atenção, né? O Vitor, mais na frente, uma senhora passando a compra do caixa. Nossa, mas que menino lindo! Cadê a mamãe? A Luísa. Mas, de novo, esse assunto. Por que eu tenho que ter mãe? Eu tenho 2 pais. Então, ali, eu entendi, gente. Ali eu pude saber que, realmente, eles sabem onde são introduzidos. Se alguma evolução, alguma modificação tem que acontecer, é comigo. E, dentre todas as perguntas, às vezes, as abordagens, a gente fica curioso, mas a gente faz questão de responder, porque quando a gente está contando aqui, como a gente está falando para vocês, ou respondendo uma pergunta, a gente resgata sensações e saber que nós estamos falando de vida. Alguns perguntam, esse processo foi assim mesmo? Como é que foi esse processo? Essas crianças, elas existem? Elas são assim? Existem, sim. Elas existem, eles estão aqui, gente. Vem cá, criançada. É Luísa, a cereja do bolo, Vitão. E aí Valentina. É isso aqui que deu real sentido à nossa existência. Dá tchau pro pessoal lá, falar.